Olá, tudo bem? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e este é o nosso canal no YouTube sobre mistérios do mundo espiritual. E antes de eu falar sobre o mistério de hoje, eu queria te convidar. Você que gosta desse tipo de assunto, você pode clicar aqui embaixo na descrição e se cadastrar no nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo você vai poder fazer perguntas sobre os mistérios do mundo espiritual e essas perguntas serão respondidas no decorrer dos dias através de vídeos como este. Então, se cadastra, participa do nosso grupo e mantenha uma comunhão ativa conosco, vai ser uma bênção para nós e para você também, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o mistério dos objetos que se movem sozinhos. Muitas vezes você coloca um objeto em um lugar, às vezes ele aparece 3 metros de distância, 4 metros de distância. Acontece também aquela famosa história do brinquedo que se moveu, da boneca da Xuxa, do boneco do Fofão. E essas coisas podem acontecer? Na verdade, sim e não. Um objeto não pode ficar possuído por demônios. Por exemplo, é impossível que um demônio incorpore um brinquedo e entre no brinquedo como se estivesse entrando em um ser humano. Apesar de um boneco, de um brinquedo, parecer que tem um corpo, na verdade aquilo não é um corpo. Parece que tem olho, mas não tem olho. Parece que tem boca, mas não tem boca. Parece que tem nariz, mas não tem nariz. Aquilo é um boneco, é uma modelagem. O demônio, para poder possuir uma pessoa, ele não precisa apenas de um corpo, ele precisa de uma alma. É através da alma que ele vai gerar as expressões e os movimentos dessa pessoa. O demônio, para poder falar através de uma pessoa, ele não precisa apenas da boca, ele vai precisar das cordas vocais que existem dentro. Um brinquedo não tem cordas vocais. Agora, isso não significa que o diabo não pode usar o brinquedo. Então, como é que funciona isso? O demônio não pode mover o brinquedo como se fosse um corpo humano, de jeito nenhum. Mas ele pode mover o brinquedo como um objeto, empurrar o boneco. O boneco pode se mover estaticamente. Da mesma maneira, estou segurando aqui uma canequinha, da mesma maneira que o demônio pode empurrar uma caneca, fazer a caneca cair da estante, cair no chão, andar 1 metro, 2 metros, que nós chamamos aí de o efeito poltergeist. Se você já viu o antigo filme, você sabe como é que funciona. A questão é que esses espíritos malignos, que não são todos, alguns demônios, eles conseguem manipular vibrações energéticas. E através dessas vibrações energéticas, ele consegue mover tais objetos. Como é que funciona isso? Você já viu, por exemplo, quando alguém está ouvindo uma música muito alta, ou um agudo muito alto, ou um grave muito alto, os vidros começam a tremer? Significa que as vibrações energéticas do som conseguem mover o material. Da mesma maneira, existem vibrações espirituais que conseguem mover o material. Essas vibrações são manipuladas pelo demônio, de maneira que eles conseguem mover os objetos. E aí, alguns demônios são mais capazes, outros são menos capazes. Alguns demônios conseguem apenas empurrar um pouquinho um determinado objeto, alguns outros demônios conseguem fazer o objeto mudar totalmente de posição. Se você lembra daquele antigo filme chamado Ghost, fala um pouquinho sobre isso, quando um espírito maligno, que o filme chama de alma desencarnada, mas o espírito maligno está ensinando ao ator principal, ao protagonista principal, que é o Patrick Swayze, a dar petelecos em moedas e fazer aquelas moedas se moverem. Lembra disso aí, se você já viu o filme, você vai entender o que eu estou falando. A questão é a seguinte: se um espírito maligno ele consegue mover vibrações energéticas a ponto de empurrar um objeto, ele também consegue mover essas vibrações para manipular esse objeto. Então, existem alguns demônios, não são todos, que conseguem fazer inclusive esculturas. Esculturas. Você vai ver esculturas na história, esculturas milenares que ninguém sabe como foram feitas, desenhos feitos em pedras, rabiscos feitos no chão, na parede, simplesmente por conta desse tipo de manipulação, ok? Então eu queria que você pensasse nisso, e eu quero agregar aí ao seu conhecimento espiritual essa informação, tá bom? Espero que você tenha gostado, inscreva-se nesse canal, clica também lá embaixo para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e ore pela minha vida. Eu quero te abençoar no nome do Senhor Yeshua Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.